E para você que também nos vê, seja bem-vindo. Estamos na nossa live, então, aqui pela Rádio 9 FM, na manhã desta quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018. Espaço de entrevista aqui da Rádio 9 FM. Hoje vamos destacar, então, uma ação que vai ser desenvolvida pelo quiropraxista Marcelo Gritti, por ocasião do Dia do Quiropraxista, comemorado, então, dia 18 de setembro. 18. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo aqui. Bom dia, obrigado. Então, dia 18 de setembro é o teu dia, é? Isso, Dia da Quiropraxia, Dia Mundial do Quiropraxista, né, internacionalmente. Se eu posso contar um pouquinho, né? Fica à vontade. Vamos compreender primeiramente essa atividade. Tudo tem uma história, né? E tudo começou, então, no dia 18 de setembro de 1895, quando a quiropraxia surgiu. Então, o primeiro quiropraxista, ele já trabalhava com algumas questões de processos de curas mais natural, lá em 1895, e existia um porteiro do escritório que ele tinha, do consultório que ele tinha ali, que o porteiro tinha caído há uns 7 anos atrás, né? Tinha batido as costas, e a partir desse fato, desse evento, ele começou a perder a audição. E isso intrigou o David Daniel Palmer, que foi o que começou a quiropraxia, foi o inventor da quiropraxia. E aí ele começou a fazer toda essa análise de coluna relacionada ao funcionamento do corpo. Porque já que tinha batido a coluna, logo depois desse fato ele começou a perder a audição, então ele começou a fazer toda essa análise. E ele já estudava sobre o corpo humano, ele era um autodidata, e ele viu que tinha alguns ossos mal posicionados na coluna desse porteiro. E aí ele pediu se ele poderia tentar recolocar os ossos no lugar, as vértebras no lugar. E ele disse que sim. E ele fez uma manobra, tentou a primeira vez, não conseguiu, pediu se estava tudo bem, sim, tudo bem. Tentou pela uma segunda vez um pouco mais forte, não aconteceu nada. E na terceira vez ele conseguiu movimentar essa vértebra. E aí diz a história, não sei se foi bem assim, mas a história que nos contam na faculdade e tem nos livros, é que o porteiro levantou da maca e voltando a escutar, com a retomada da audição dele. E aí o que o Palmer achou? Ele achou que tinha descoberto a cura para a surdez. E aí ele começou a lançar em todos os jornais, todos os meios de comunicação, lá em 1895, que ele tratava a surdez. E aí começou a vir Estados Unidos em peso para o consultório dele para tratar a surdez. Algumas pessoas até melhoravam da audição, outras pessoas não melhoravam da audição. Mas o que ele começou a notar? Que essas pessoas não melhoravam da audição, mas elas tinham um outro problema. Imunidade baixa, por exemplo, e começava a melhorar a imunidade. Tinha um problema de coluna e melhorava do problema de coluna. Tinha um problema de asma e melhorava da asma. Então ele começou a ver que, corrigindo esses desalimentos da coluna, isso potencializava a saúde da pessoa e a pessoa voltava ao status quo da saúde dela, voltava ao nível de saúde que ela tinha anteriormente. E aí, a partir daí que iniciou a quiropraxia, e no dia 18 de setembro, então, é comemorado o Dia da Quiropraxia, Dia do Quiropraxista, e agora vão ser, então, 123 anos de quiropraxia. 123 anos, bacana. Enquanto comentava aqui, primeiro momento, a primeira pergunta que se precisa, que é possível que se faça, qualquer curioso faria essa pergunta, não necessariamente o jornalista, mas pera um pouquinho, o que tem a ver a audição com a coluna? E depois, e não foi ensaiado aqui, eu me engasguei antes, para quem está assistindo agora nosso vídeo, o Marcelo, né, ele disse, olha, problema de imunidade. Eu me engasguei aqui porque eu tenho um problema muito forte de rinite. E o período de transição de uma estação para outra, como estamos vivenciando hoje, em que está frio às vezes de manhã e depois esquenta demasiadamente, se bem que nossa temperatura é assim o ano todo, ultimamente, né? Isso me atinge de tal forma que às vezes eu fico praticamente afônico aqui. Hoje, por exemplo, estava fazendo meu comentário antes, quem está nos vendo agora não acompanhou, mas quem está nos ouvindo, eu estava fazendo um comentário e no final do comentário eu fiquei sem voz, me engasguei. E daí, quando o Marcelo entrou aqui, ele disse o seguinte, olha, é problema também de imunidade. Mas pera um pouquinho, o que tem a ver a coluna com a imunidade? Então, a coluna, ela não é somente a sustentação do corpo, não, tem muito mais funções. Vamos compreender um pouquinho, então, essa relação com o todo da coluna aí? O principal da coluna é que, assim como o nosso crânio protege o nosso cérebro, é a nossa coluna que vai proteger a nossa medula.
E a medula é uma extensão do nosso cérebro. Então, a gente sabe que é o cérebro quem controla todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. Todas as funções, é ele quem regula de todo o nosso corpo. E 95% de todas essas informações vão passar pela medula, que estão localizadas aonde? Dentro da nossa coluna. Então, se a gente tem um padrão normal de estrutura, de alinhamento estrutural para a nossa coluna. Se a nossa coluna está dentro desse padrão normal, sem desalinhamento nenhum, essa comunicação flui de forma normal. Então, tem uma tendência a todas as funções do corpo ocorrer de forma normal. Agora, por algumas questões do nosso dia a dia, alguns maus hábitos, alguns estresses, alguns traumas, a nossa coluna pode sair dessa posição normal. E aí isso vai começar ou a obstruir ou a distorcer esse fluido dessa comunicação neurológica. E isso vai afetar o quê? O funcionamento do nosso organismo. Então, é basicamente isso. Então, obstrui a comunicação, meu corpo começa a entrar uma disfunção, mau funcionamento do meu sistema nervoso em relação à comunicação e ao controle de todas as funções corporais. E a razão por a medula estar naquele local muito bem protegido, pelo esse conjunto de ossos, vamos assim dizer, né, a coluna vertebral, assim como o cérebro está dentro do crânio, que é o local mais protegido do corpo, mais até do que os órgãos, né, do tórax, deve ter uma razão para isso, a importância que ela representa para todo o corpo. Perfeito, porque é muito, muito frágil, tanto o cérebro quanto a medula, são tecidos muito frágeis, e porque são muito importantes. Então, se eles não estiverem funcionando, se essa comunicação não estiver boa, se o cérebro não estiver funcionando, ou a medula, que é o sistema nervoso central, o sistema nervoso central, que é quem controla tudo, não é só o cérebro, é o cérebro junto com a medula. Então, o órgão que controla todo o nosso corpo, ele não é só desse tamanho assim, né? Como uma bola de futebol, mas sim ele é muito maior, quase como 1 metro. Então, é isso que controla todo o nosso corpo. Então, se essa comunicação, se isso não estiver funcionando bem, isso vai afetar o funcionamento do meu corpo. Aí a gente falou sobre questão de imunidade. Quando a gente acaba tendo esses desalinhamentos de coluna, o nosso corpo, a nível cerebral e toda a função corporal, o nosso corpo ele sai de um funcionamento normal, estabilizado, para um estado de inflamação. E aí, nesse estado de inflamação, algumas questões corporais começam a ficar deficitárias, começam a ficar afetadas. Uma delas é o controle imunológico. Oh, interessante aí, eu acho que vou precisar de um quiropraxista também. Eu pensava que era só um problema aí de um otorrinolaringologista, um alergista resolvia meu problema. Talvez preciso investigar. Talvez seja. Mas a quiropraxia pode também ajudar. Mas pode ajudar também. Bacana. O que mais pode ajudar a quiropraxia? Qualquer disfunção no nosso organismo. Problemas de coluna, problemas de imunidade baixa, gastrite, qualquer disfunção que a gente possa ter no corpo, a quiropraxia pode ajudar. Porque o que acontece, Sóstenes? O nosso corpo, ele sabe se autorregular automaticamente. A gente não precisa dizer para ele como ele tem que funcionar. Só que ele não pode ter o quê? Interferências. Então, esses problemas de coluna, esses desalinhamentos na coluna, podem ser um tipo de interferências que vai afetar o funcionamento do corpo. Quando a gente corrige esses problemas de coluna, o corpo começa a voltar a ter um funcionamento normal. E aí ele sabe para onde que ele tem que ir, sabe como tem que funcionar. Então, pessoas no consultório vêm com problemas de memória, concentração, entende? Imunidade baixa, problemas de coluna, dores, que é o alarme do corpo, problemas do sistema digestivo, sistema respiratório, e depois de um tempo corrigindo esses desalinhamentos, melhorando essa comunicação neurológica, tudo pode começar a melhorar no organismo da pessoa. Eu não fiz, eu até pensei em fazer a pergunta. Problemas de estômago também tem relação, e agora tu já até respondeu de alguma forma. Não digo estritamente de estômago, tão do órgão, mas problema do sistema digestivo. Até essa relação tem, então. Tem. Todo o nosso corpo está relacionado com a nossa coluna, com a nossa medula. Muito bem. Marcelo, tu falaste antes de faculdade. Ele é um curso superior hoje à quiropraxia. Curso superior, 5 anos. Foi onde que eu me formei na Universidade de Fevale. Tem duas, está até abrindo a terceira aqui no Brasil. Tem a Fevale em Novo Hamburgo, tem em São Paulo, a Anhembi Morumbi, e está abrindo agora a terceira, que é a Universidade Católica de Brasília. Ou seja, todo um reconhecimento, obviamente, 100 e poucos anos aí já de evolução dessa desde os Estados Unidos, mundialmente, há 123 anos. Até partir para estudos e tudo aquilo que precisa para se abrir um curso universitário ou faculdade, né, para se utilizar aquilo como uma prática e com reconhecimento,
Como é da área medicina, dá para dizer da assim? Saúde, Da isso. saúde. Da saúde. Qual que é a titulação de uma pessoa graduada, então, em... Bacharel. 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 Ele está habilitado a fazer essa análise, né? Ver como é que está a estrutura da coluna, ver se tem esses desalinhamentos na coluna e o que isso pode estar relacionado ao funcionamento do organismo da pessoa. Tratamentos. Que tipo de técnicas são utilizadas? Há técnicas propriamente dentro do consultório e há também, imagino eu, como questionamento, né? Outros tipos de terapias que podem ser complementares, ou não? Com certeza. Né? Cada área vai trabalhar uma questão, né? Dentro do consultório, a quiropraxia existem mais de dezenas de técnicas que podem ser utilizadas, né? Técnicas manuais, técnicas com instrumento, técnicas com blocos, né? Diversas técnicas com a ajuda da própria mesa de quiropraxia, certo? E externamente complementares também, né? Recomendações complementares, fisioterapia, né? Acupuntura, osteopatia, são todas outras que não é do rol da quiropraxia, mas que são técnicas complementares que cada uma vai ter seu escopo, né? Mas a quiropraxia ela já é bastante ampla em suas técnicas, em suas formas de não somente diagnosticar, mas de tratar o problema. Sim, de corrigir esse desalinhamento. O desalinhamento. O desalinhamento como causa maior é a questão postural mesmo, ou pode ser de vários motivos? Como que é? 3 tipos de estresse que a gente passa no nosso dia a dia. Estressores físicos, químicos e emocionais. Estressores físicos, quedas, má postura, esforço repetitivo, muito esforço. Estressores químicos, todo o químico que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Através do quê? Alimentos, líquidos, cheiros e o que a gente passa na pele. Certo? Que vai para o nosso organismo que contém químicos. E estressores emocionais, que são questões de preocupação, estresse, ansiedade, depressão, tristeza, raiva e assim por diante. Todos esses estresses, esses traumas negativos vão sobrecarregando o meu sistema neurológico e antes de dar uma pane maior no meu sistema, o que acontece? Queima o fusível. Cai a chave. Cai o disjuntor. Cai o disjuntor. Desalinha a coluna. É isso que acontece. Interessante, exatamente. Como a gente não tem como queimar o fusível, né? Se bem que há um apagão às vezes, e às vezes causa... Não dá para se dizer que não seja, né? Por exemplo, um aneurisma, o pessoal diz um derrame, às vezes muito mais grave. Muito mais grave. Quando queima o fusível é sinal que pode dar digamos, não, evitou-se um incêndio no veículo. Fazer usar uma figura de linguagem aí, evitou-se um incêndio no veículo, né? Mas causou-se um grande dano que o carro parou. Né? Dentro na pista, a pessoa teve que desembarcar e pedir socorro. Ou seja, é algo muito mais grave. Mas o organismo dá outros sinais de alerta antes. Sempre dá. Sempre vai nos dando sinais. Ele é muito inteligente, ele tenta se adaptar a qualquer situação. Mas ele vai nos dando sinais e alertas. Bacana. Você que está que nem eu aí, em algumas situações, fique atento, né? Às vezes que você acha que é só um probleminha de uma rinite, pode ser algo mais complexo aí. Hoje eu vou dar uma freada. Pelo menos hoje eu vou dormir mais cedo. Perfeito. Ontem eu saí daqui, era meia-noite e pouquinho, fui dormir 1h e pouco. Hoje 6 horas já estava acordado, tá aí, né? A gente sabe um pouco das causas, né? Mas é preciso ouvir muitas vezes, né? Uma coisa interessante que os ouvintes também podem começar a se olhar no espelho também, como o nosso cérebro quem controla todo o nosso corpo, é o nosso cérebro quem vai controlar também o quê? A nossa postura, a nossa coluna. Então as pessoas elas sabem quando elas se olham no espelho se elas estão tortas, se está com uma má postura e assim por diante. Se isso acontece, quem é que não está conseguindo fazer o controle? O cérebro. Então, se está tendo essa falta de controle para manter a postura de forma correta, isso pode estar prejudicando a coluna em si, mas também pode estar prejudicando o quê? Toda a função corporal. Toda a função. E olha que isso, que nem tu falou, isso é visível, é perceptível mesmo. Quando a pessoa está muito tensa, a pessoa está muito sobrecarregada, sem contar nas olheiras e tudo mais que pode acontecer, né? Aquilo da fisionomia, mas tu percebe que ela está mais encolhida, né? A pessoa está caminhando de uma forma diferente do que ela caminharia normalmente. É muito perceptível isso. Se olha no espelho, o espelho diz muito da gente, verdade, né? É um estado de defensiva do corpo, que ele entra em defensiva para luta ou fuga. E é um estado onde que ele fica nesse estado de inflamação.
Então, até a gente não começar a corrigir e melhorar essa comunicação neurológica através da coluna, ele não vai sair desse estado de inflamação. Então, ele vai ficar nesse estado defensivo, de corcunda, de fechamento, tentando proteger os órgãos vitais e assim por diante. Exato. Marcelo, tem um evento que tu vais fazer por alusão, então, Isso. justamente do dia Mundial do Quiropraxista, dia 18, né, de setembro. Também é dia da quiropraxia, né? Uhum. Isso é nacional ou é mundial também? Mundial. Mundial também? Tudo mundial. Tudo mundial. Uhum. Esse evento, inclusive, ele tem um caráter social, inclusive. Cunho social. Fala um pouquinho sobre esse evento aí, como que vai ser, quem pode participar. É quem está totalmente encolhido, mas quem quer prevenir também, saber como que tá, pode chegar lá também. Com certeza. Então, como a quiropraxia era muito nova aqui do Brasil, né? Quanto mais as pessoas entrarem em contato com ela e tiverem conhecimento, melhor, né? Para saber tudo o que acontece, o que a quiropraxia pode ajudar elas. Então, agora no dia 18, quando vai ser comemorado 123 anos de quiropraxia, no consultório nós vamos fazer o ajuste solidário, o evento chamado ajuste solidário, que é o quê? A pessoa vem ao consultório, traz 5 quilos de alimentos não perecíveis que a gente vai doar para o CRAS, né, que é para assistência social aqui do município, e aí ela vai ter uma checagem da coluna dela para saber se está normal ou não está normal, e se não tiver nenhuma contraindicação, vai ser feita a primeira correção. Tá? Então é mais para vir ver como que está essa coluna, ver se está normal, se não está normal, se tem problema, se não tem problema. O que daqui a pouco esses problemas de coluna podem estar relacionados a problemas de saúde, ao funcionamento do próprio corpo. E aí isso vai ser, eu não vou dispor do meu tempo o dia inteiro, desse dia eu vou dispor do meu tempo para isso, para divulgar a quiropraxia e para juntar esses alimentos não perecíveis para doar para uma instituição aqui do nosso município. Pessoas que já são meus pacientes, eles já estão sabendo também vão poder fazer, né? Em vez de contar uma consulta para eles, eles vão vir e também vão ser checados, ajustados e também vão trazer esses alimentos, né? E tudo isso a gente vai juntar com um cunho social, né? Para divulgar a quiropraxia, que é uma forma a mais das pessoas procurarem saúde, fazerem com que o corpo possa melhorar o funcionamento deles e, com certeza, a gente vai reverter tudo isso para uma ação social. Bacana, parabéns pela iniciativa. Acaba ajudando, né, quem precisa, né, e também, duplamente, aquele que precisa, pelo menos, se conhecer, porque é um processo de autoconhecimento também, né? Obviamente, não por si só, mas com a técnica que tu utiliza nessa área que tu atuas, né? E lembrando, né, um curso reconhecido, enfim, de graduação, né? Não é alguém que vai lá e faz, não é massagista, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Essa questão é muito diferente, até porque não precisa, nem cabe a gente explicar aqui pelo grau, pela quantidade de informações que tu utilizaste para descrever o que é a quiropraxia, né? Obviamente se diferencia de qualquer outro tipo de procedimento que seja na área de massagem, por exemplo. Absolutamente. Sim, é diferente. Absolutamente. O massagista vai saber explicar, massagem, quiropraxia é totalmente diferente, né? Na quiropraxia, normalmente a gente não faz massagem, a gente vai lá e faz essa correção desse desalinhamento que está o quê? Está obstruindo essa comunicação neurológica. Nesse caso, para o evento esse que tu está fazendo, no dia 18 então, é necessário uma inscrição prévia, a comunicação prévia, é só chegar lá, até porque imagino que a questão de organização. Sim, enfim. Não, melhor se talvez ligar antes, né, e comentar com a Simone, que é a minha assistente, né, que a pessoa vai lá, daqui a pouco quiser já levar o alimento antecipadamente, já para ver talvez o melhor horário que a pessoa possa ir para lá, né, mas também se tiver no dia pessoas que queiram passar ali no consultório, né, passem ali, conversem com a minha assistente e a gente vai encaixar, tá? Vai ser um dia festivo de ajustes, né, solidários, para toda a nossa comunidade. Muito bem. Marcelo, telefone, que é importante para as pessoas poderem ligar, e também já repete o endereço aí do teu consultório, né, para as pessoas te procurarem. O telefone é 3281-3538, do consultório, e o endereço é a Rua Federico Michaelsen, número 509, sala 2. É bem fácil, é onde fica o prédio do CRVA. No mesmo prédio onde tem o CRVA. Então, é aqui no centro, na rua da delegacia do Padre Werner, ali é bem tranquilo, bem fácil. Bacana, então. Tu não vai poder ajustar,
não é da tua área, a internet não funcionou. Ok. Ficamos sem a live. Tá desajustado. Está desajustada. Isso é um outro técnico, é um técnico em informática, um técnico em comunicação, da área da internet, que vai poder resolver esse problema aqui. Mas eu consigo resolver aqui porque estou filmando também. Né? Perfeito. E eu vou, se não. Peço desculpa aí para o pessoal que estava acessando a live e teve que voltar para ouvir apenas o nosso programa. Né? Tivemos um problema técnico. Tá? O Marcelo aqui como testemunha que eu tentei. Eu sou persistente, mas não deu a conexão aqui, mas eu vou depois publicar o vídeo que eu fiz aqui com a outra câmera, né? E para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho mais desse trabalho descrito, então, pelo próprio Marcelo Gritt, que é o quiropraxista, então, com quem eu conversei hoje, e agradeço a participação aqui no programa, então, Marcelo. Perfeito. Então, mais uma vez, faço um convite, né, para toda a comunidade de Nova Petrópolis, né, que quiserem conhecer a quiropraxia, quiserem ver como que está a sua coluna, se tem algum problema, se não tem algum problema, participar desse evento solidário aí que vai estar ajudando a si próprio a um conhecimento inicial, né? E vai estar ajudando a pessoas que estão necessitadas nessa questão de alimentação.